Eu acho que o Benfica fez aquilo que devia, segundo o que disse Rui Costa até em campanha eleitoral, quando foi questionado sobre isso. Disse que estavam a acompanhar a situação, que não iriam deixar cair o jogador. Isto remonta a janeiro deste ano, quando ele foi ouvido em audiência primeiro, para depois o processo ser deduzido e que resultou na acusação e agora no julgamento. E na altura poderá ou não ter dito ao Benfica, isso não sabemos, não é? Se foi logo comunicado. Quando foi logo comunicado ou não, mas o Benfica, entretanto, tomou conhecimento, ou possivelmente logo naquela altura, não tenho essa informação, e o jogador foi julgado e condenado. O Ministério Público pediu 20 dias de prisão efetiva, o juiz entendeu que havia atenuantes suficientes, nomeadamente o arrependimento que ele mostrou em tribunal e já tinha mostrado no decurso do processo, nos depoimentos que fez, para lhe dar apenas 14 dias e com pena suspensa. Isto não invalida a gravidade do ato que ele praticou, por isso mesmo a condenação está lá. Durante um ano o juiz falou mesmo que era uma espécie de um cartão amarelo, e que isso significa que vai estar realmente sob uma vigilância apertada. Durante um ano não pode cometer nenhum ilícito criminal, sob pena de ter de cumprir mesmo essa sanção na Dinamarca e até nunca mais poder entrar neste país. O Benfica, tal como a seleção e a Federação Norueguesa, esperaram pela decisão do Tribunal, eu acho que, a meu ver, bem. Havendo a decisão, eu acho que mesmo para o próprio jogador pode ser um ponto final num problema que deveria estar sempre presente na cabeça dele, porque enquanto não havia uma decisão, nunca se sabe o que é que um tribunal vai decidir. Dizer que agora já pode ter passar mais ao lado, sim, digamos eu acho que assim. Neste momento ele sabe o que é que lhe foi determinado, sabe qual é o caminho que tem que fazer, e portanto resta-lhe trilhar esse mesmo caminho e não sair dele, não pôr o pé fora desse trilho, porque se o fizer, acho que o Benfica só tem que ir também mantendo o estado de vigilância, para que nada disso aconteça em contrário, e que para se cumprir aquilo que o Tribunal decidiu. Aqui, Paulo, as imagens de Sheldrup quando saiu do Tribunal, portanto, recusou falar, não é, aos jornalistas. Eu acho que o Gustavo Lourenço confrontou. Sim, e a informação de ontem do Benfica... Aliás, estamos a ver agora essas imagens, acabou por não falar, o próprio advogado também não falou em inglês. Portanto... A informação que ontem recolhi junto de algumas fontes do Benfica foi exatamente: o Benfica considera que este é um assunto com a gravidade que tem, mas é do foro privado, esperou pela decisão judicial, e como tal entendeu que não devia, em função da decisão, que não deveria pronunciar-se. Obviamente internamente deverá haver conversas sobre isso. Sim, possivelmente, não é? Mas em termos públicos que não deveria ter nenhuma intervenção além daquilo que foi a decisão do Tribunal. Quanto àquilo que pode acontecer em termos da Federação, penso que também não, até porque o selecionador e a própria Presidente da Federação Norueguesa de Futebol deram essa indicação logo quando foi a última concentração. Ele esteve na seleção, mas não jogou. Fizeram inclusivamente uma sondagem na Noruega em que mais 2/3 dos que responderam na sondagem davam conta de que ele não deveria ser excluído da seleção por causa deste assunto, e portanto eu acho que, havendo uma decisão judicial, é agora seguir em frente e esperar que ela seja devidamente aplicada e que ele não volte a cometer um erro destes, porque foi um erro grave, que ele próprio referiu. Deverá ter aprendido com a situação. Viu claramente que, se em 3 segundos viu que eram crianças, não é propriamente capazes de 17 anos, porque poderiam eventualmente induzir em erro em relação à idade.
Olhamos agora para Francisco Trincão, ele que vai reforçar o estatuto de jogador mais bem pago do plantel do Sporting. A renovação de contrato do jogador de 25 anos está para breve. Trincão deverá receber 3 milhões de euros líquidos, que implicam uma despesa bruta para o Sporting à volta de 6 milhões. O internacional português termina contrato com o Sporting em 2027, mas a SAD do clube de Alvalade quer evitar distrações. Francisco Trincão deve assim renovar contrato com o Sporting até 2030. Figura de destaque da equipa de Rui Borges, Trincão tem esta época 5 golos e 5 assistências em 17 jogos pelo Sporting. Paulo, e faz-te sentido que o Sporting esteja de facto aberto a abrir, passando a redundância, os cordões à bolsa para manter Trincão até 2030? Sim, Trincão tem sido dos jogadores mais importantes do Sporting. No ano passado e nos últimos 2 anos, na conquista dos títulos que o Sporting alcançou, foi um dos elementos mais decisivos. Foi também dos investimentos mais elevados que o Sporting fez, ainda antes de chegarem os jogadores desta época, nomeadamente os 2 avançados que custaram mais de 20 milhões cada. Mas Francisco Trincão realmente revelou-se o jogador que toda a gente esperava que iria ser quando saiu do Sporting Braga e foi para o Barcelona. Tem uma capacidade técnica absolutamente superior, é um jogador com uma capacidade de colocar a bola muito acima de todos os outros, um remate absolutamente fabuloso e uma visão de jogo também absolutamente excepcional. Por isso acho que, tendo um jogador destes no plantel e tendo ele vontade de permanecer... Exato, porque isso também conta, não é? A vontade do próprio jogador. Acho que faz todo o sentido criar condições para que ele não tenha desejos de sair. E por isso mesmo parece-me, em função daquilo que são os jogadores que constituem o plantel do Sporting, quer ele, quer Pedro Gonçalves, por exemplo, são 2 jogadores que são traves mestras do projeto do futebol da equipa de Alvalade, e faz todo o sentido que renovem e que Francisco Trincão, que já era dos jogadores mais bem pagos do Sporting, continua a ser... E que mantenha, e vale, na tua opinião, estes 6 milhões? E que mantenha esse estatuto. Eu, aliás, acho que ele já tem, creio que, também o estatuto de capitão, ou se não tem, irá passar a ter, porque é dos jogadores mais influentes, quer dentro de campo, quer fora dele, não só pelo que joga, mas pela influência que tem junto dos seus companheiros e junto dos jovens que no Sporting estão sempre a despontar e a entrar na equipa principal. Olhamos agora para André Vilas-Boas. O Conselho de Arbitragem acusou André Vilas-Boas de estar a atirar lenha para a fogueira devido à polémica com Fábio Veríssimo no jogo do Futebol Clube do Porto com o Sporting de Braga. Na reunião de segunda-feira, o organismo disse aos dirigentes portistas que é preciso tempo para as medidas já tomadas surtirem efeito. Referiram ainda que os ataques públicos do Futebol Clube do Porto às arbitragens ou ações, como a transmissão de um vídeo em loop no balneário do árbitro Fábio Veríssimo, só servem para incendiar o clima no futebol português. De acordo com o Correio da Manhã, os responsáveis do Futebol Clube do Porto garantiram que vão manter a pressão, no sentido de estarem atentos ao desempenho da arbitragem. A reunião com o Conselho de Arbitragem foi frontal e intensa. Paulo, aqui o Conselho de Arbitragem a acusar Vilas-Boas de estar a atirar lenha para a fogueira relativamente a esta polémica toda com o Fábio Veríssimo. Achas que foi isso que aconteceu? Em relação a essa questão do Fábio Veríssimo, já falámos aqui muitas vezes disso, realmente isso não foi bom para o Futebol Clube do Porto nem para a arbitragem. E acho que nesta altura o próprio André Vilas-Boas reconhecerá que isso não trouxe nada de positivo para a instituição Futebol Clube do Porto, nem lhe trouxe nenhum benefício em termos práticos em relação àquilo que é a capacidade da equipa. Quanto à reunião com o Conselho de Arbitragem, eu acho, já o disse e volto a reiterá-lo, acho que até aqui o Futebol Clube do Porto realmente
é dos grandes, o que tem mais razões de queixa em relação a erros de arbitragem. Mas isso não invalida que a equipa esteja a liderar o campeonato. O que significa, e eu acho que isto é muito importante, que por muitas discussões que haja sempre em torno da arbitragem, a equipa que joga melhor normalmente ganha e que está na frente. É isso que tem acontecido, por muito que as pessoas queiram dizer que foi um ponto aqui, foi um ponto acolá, foram mais 2 aqui ou mais 2 acolá. Normalmente os que jogam melhor ganham, e é isso que se passa. Agora, também temos assistido a erros de árbitros absolutamente disparatados e que nos deixam inclusivamente estupefactos. Como é que podem acontecer? Por muito que o Conselho de Arbitragem venha dizer que as novas medidas estão a ser implementadas e que leva tempo, já vamos com 11 jornadas. Mas quando acabar o campeonato é que isto está tudo a funcionar bem. Faz sentido este tipo de argumentação. E, por outro lado, acho que também teria sido positivo que o diretor técnico nacional estivesse nesta reunião com o Futebol Clube do Porto. Acho que uma instituição como o Futebol Clube do Porto era merecedora da presença do diretor técnico nacional, porque as questões técnicas têm sido sempre assumidas por Duarte Gomes. Eu sei que ele tinha uma agenda já para estar nos Açores nesta altura, mas em função disto acho que poderia ter alterado essa agenda e ter marcado presença nesta reunião para tentar resolver o assunto de outra forma. De resto, os erros vão continuar, os acertos também, e as equipas vão continuar a queixar-se, umas quando são prejudicadas e outras calam-se quando são beneficiadas. Exato.